Esses dias eu estava meditando, Deus falava forte ao meu coração através desta palavra. João capítulo 15, Evangelho de João, no capítulo 15. E também já deixa aberto lá em Mateus, no capítulo 24. João 15 e também Mateus capítulo 24. João capítulo 15. Já marca também Mateus 23, 24, perdão. Nunca foi vergonha você estar cansado. É verdade. Eu sei dos seus limites, você está tão frágil, mas não fique assim pra baixo. Eu sei dos seus conflitos que te deixaram em cacos. Foi tanta confusão que só sobrar os pedaços. Põe a mão sobre a Mas Bíblia. o quebrado eu faço. Ouça essa canção. Então não fique assustado. Sua fragilidade nunca foi maior do que a minha força. Você não está só. Sua matéria-prima foi feita do pó, mas existe tanta força de Deus em você. Ajunto os pedaços do seu coração. Eu te deixo inteiro com as minhas mãos. Reverto esse momento e a situação. Te devolvo o equilíbrio pra você vencer. Ninguém te viu frágil, nem vai te reconhecer. Vão te perguntar como vencer. Estava tão fraco e não morreu. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Você vai olhar como cresceu. Estava tão frágil e não morreu. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Meu Deus, toma a direção da tua palavra, porque de fato é as suas mãos que nos sustenta, que nos dá força, mesmo em meio aos cacos, o Senhor nos refaz. Então toma a direção, nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Isso que nós temos que entender, que o que nos faz, nos mantém de pé, é a mão de Deus. É quando nós estamos com uma mensagem ligados à videira. Quando nós estamos ligados à videira, a mão de Deus cuida de nós. Quando eu pedi o Fábio da Giovana para pegar essa canção, Raul lembrava, fala do vaso, do caco. Por que
Deus nos trata como vasos de barro. Ele vai falar lá em Jeremias 18, do olheiro, vaso nas mãos do olheiro. Paulo vai trazer a mesma referência no livro de 2 Coríntios, no capítulo 7, que esse tesouro, ele está guardado em vasos de barro. Primeiro porque facilmente é quebrado. Mas eu estava lembrando de um episódio, uma vez, um propósito que eu havia feito com o povo, de colocar os pedidos, as maldições, os problemas dentro de um vaso que eu ia lançar nas profundezas dos mares. Aluguei um barco na época, eu e alguns obreiros, fomos lá para o meio, quase debaixo da ponte de Niterói, onde lancei. Eu havia feito uns furos no vaso para que ele afundasse, né? E lancei o vaso, mesmo com os furos, o vaso não afundou. Uma coisa que eu estava meditando nisso esses dias. Se você pega um vaso de barro e joga dentro da água, o vaso não afunda. O vaso não afunda. Ele vai ficar boiando. Ele vai ficar o quê? Boiando. Mas o vaso só vai afundar quando ele tiver o quê? Quando ele estiver cheio. Quando o vaso está cheio, aí eu estava imaginando, lembrando, o vaso estava cheio de pedidos, mas pedidos que as pessoas não queriam que estivesse, coisas que elas não queriam que estivesse na sua vida. E quando que a pessoa acaba se destruindo, quando que o vaso afunda? Quando o vaso se enche daquilo que não agrada a quem? A Deus. Mesmo o vaso quebrado, ele não afundava. Foi até interessante e engraçado ao mesmo tempo, que eu pensando, bobinho, né? Hoje eu tenho essa consciência. Ao invés de eu pegar o vaso e jogar perto do barco, não. Na minha cabeça ele ia afundar, eu não sei. Vai! Joguei ele a uma distância daqui, ali na coluna, não muito longe, mas eu via que o vaso não afundava. E Jesus, e agora? As pessoas poderiam deixar ali, pedir o rapaz do barco para ir embora, acabou, as pessoas não estavam vendo. Porque o propósito era o vaso afundar com os problemas. E olhei para aquele vaso, olhava para o obreiro que estava comigo, 3 obreiros, olhar para o vaso, Jesus, o vaso não afundou. É o que eu tive que fazer? Mergulhar e ir até o vaso. Olha que luta foi aquele dia. Lá vai eu atrás do vaso. Anos e mais anos, né? A vida do pastor ao altar quase não vai mais, passeia muito pouco, a gente não vai mais para a praia, não vai para a piscina, não nada, e agora? Mas o vaso tem que o quê? E só afunda vaso cheio. Eu fui até o vaso, consegui pegá-lo, voltei nadando cachorrinho, que os braços não aguentavam mais, eu voltei perto do barco, com a mão agarrada no barco e a outra no vaso, até que eu enchi ele o quê? Afundou. Depois, para subir no barco, foi outra luta. Cansado, perna para cima, olha, foi engraçado. E o obreiro filmando, miserável. Em vez de me ajudar, me puxando, a luta é do senhor, pastor, só estou aqui para filmar. E eu querendo subir no barco, não conseguia, perna pendurada, braço pendurado, e a outra perna não subia, o outro braço não subia. Jesus, aquele dia foi uma guerra. Mas depois eu vi o resultado, foi uma bênção na igreja, muitos milagres, muitos testemunhos. Mas não foi fácil não, mas o que eu quero que você entenda, o vaso só afundou quando ele estava cheio.
E tem vasos hoje afundando porque estão cheios das coisas deste mundo. Tem vasos afundando porque eles não estão agarrados com Deus. Que o vaso que está nas mãos de Deus, pode jogar ele dentro das águas, pode jogar no mar, mas ele não vai o quê? Afundar, porque quem cuida do vaso é Deus, é a mão de Deus. É como esta mensagem que Deus colocou no meu coração, da videira verdadeira. A Bíblia vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira. Jesus falando com os discípulos. E o meu pai é o quê? O lavrador ou o agricultor, ele faz o quê? O que ele faz? Ele planta. E depois de plantado, ele faz o quê? Ele cuida. Ele vai cuidando até que ela chegue na sua fase adulta, cresça, para que ele possa colher os frutos. Então Jesus está dizendo: eu sou essa videira, e é a videira verdadeira, e o meu pai é aquele que cuida. Então Jesus, ele é a videira, o tronco, e Deus é aquele que cuida. Aí ele vai dizer assim: todo ramo, ele não vai dizer alguns ramos, ele vai dizer todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Diga glória a Deus. Eu fiquei meditando, bom dia, eu fiquei meditando, imaginando, quando ele fala isso, todo ramo, todo o quê? O ramo é o quê? Os galhos. Jesus é a árvore e nós somos os galhos. Mas ele não está, como a Bíblia diz, que Deus não faz acepção de ninguém. De fato, e aqui ele está mostrando isso claramente. Ele é o tronco todo. É como a criança, quando nasce. É como uma vez, eu já falei aqui a respeito disso. Você chama uma criança para poder, e pergunta a ela a respeito do Papai do Céu. Ela já aponta o dedo para o alto, embora muito sugestivo, Papai do Céu. Mas muitas crianças, depois que se tornam adolescentes, ainda que não tenha vindo nenhuma igreja, ela vai saber, se não orar ou rezar o Pai Nosso todo, ela vai saber uma grande parte, sem que ninguém tenha o quê? Ensinado. Já nasce com ela. Já nasce com ela. Ela tem essa consciência. Por quê? Porque ela é um ramo ligado à videira. Então todos estão ligados à videira. De repente você chega, coisas também que eu sempre comento aqui: se você chega num bar, chega num baile, teve uma época que pegaram a moda de ir no baile, antes de iniciar o baile, fazer oração, ou orar o Pai Nosso, só que depois a bagunça rolava. Você chega em um botequim, você chega em um lugar como esse, e pergunta para as pessoas se elas creem em Deus, ela vai falar o quê? Ela vai dizer que o quê? Você chega num lugar, num ambiente desse que não é igreja, pergunta se a pessoa quer ir para o céu ou para o inferno, ela vai dizer que quer ir para onde? Ela quer ir para o céu. Por mais que, a não ser que a pessoa esteja manifestada com um demônio, para ela poder dizer que vai para o inferno. Mas ninguém quer ir para onde? Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno, a não ser que a pessoa esteja encapetada até o último fio de cabelo. Ela está manifestada. Quando você ouvir uma pessoa dizendo que quer ir para o inferno, é porque ela está manifestada.
Não é ela que está o quê? Falando. Você pode ter certeza disso. Não, mas eu olhei para ela, ela estava direito. Não, não é ela que está falando, porque ninguém quer ir para o inferno. Você pode estar certo de que esta pessoa está manifestada com um espírito maligno, porque se ela estiver na sua sã consciência, ela vai dizer que quer ir para o céu, porque as pessoas sabem que o inferno será um lugar de tormento, o inferno será um lugar de sofrimento. Já basta o sofrimento que nós temos neste mundo, que nem se compara ao sofrimento que a Bíblia descreve que vai ser o inferno. Então eles nascem e durante um certo tempo estão ligados a essa videira, tanto bons como maus. Tanto a pessoa boa como a pessoa má, ela está ligada aonde? Ela está presa aonde? Porque o único autor da vida é quem, igreja? Fala para mim, quem é o autor da vida? Tem outro que tem poder para dar vida, a não ser Deus? Então, o único autor da vida é Deus. Então, todos estão ligados a essa videira. O cristão, como o incrédulo, está ligado aonde? É isso mesmo. Tanto o que se diz crente como o feiticeiro, ele está ligado aonde? Que isso, pastor? Você vai entender. Jesus está dizendo, porque ele veio para todos. Ele veio para todos, mas nem todos querem aceitá-lo. A palavra é lançada para todos. Hoje eu acredito que é difícil, possa ser que tenha. Mas hoje eu acredito que seja difícil não ter uma pessoa que não tenha ouvido falar de quem? De Jesus. Com o avanço da internet, da tecnologia, as pessoas têm na palma da mão ali mensagem ou pessoas falando acerca de Deus. Então ele diz claramente: eu sou a videira, o meu pai é agricultor, e todo ramo, aqui está a diferença, todo ramo, quer dizer, todos os galhos, todo tipo de pessoa, ela vive, ela nasce ligado à videira, mas a diferença é essa: todo ramo que estando em mim não der fruto, esse ele faz o quê? Esse ele corta. Todo mundo nasce ligado à videira, mas ele vai falar: todo aquele, porém, que estando nele não der fruto. Que fruto é esse, pastor? Fruto que João Batista vinha dizendo quando ele estava ali para batizar o Senhor Jesus, ou até mesmo antes, batizando as pessoas, e João Batista pregava para que aqueles que ali estavam se arrependessem. Esse é o fruto. Todos nascem ligados à videira, só que uns dão fruto e outros não. Isso quer dizer o quê? À medida que as pessoas vão crescendo, porque você que é mãe, você que é pai, você não colocou um filho no mundo para ele ser marginal, sim ou não? Você não colocou um filho no mundo para ser viciado. Ninguém coloca um filho no mundo para virar prostituta, para virar um homossexual. Não. Todos colocam o seu filho no mundo para que ele cresça, seja uma pessoa bem sucedida, dentro das suas condições, mesmo nas suas limitações. A mãe, o pai sempre se esforça para poder dar o melhor para os seus, para que ele cresça e seja uma pessoa do bem. Uma vez eu até falava aqui, eu comentava da Glaucia, quando vi o filho dela, a foto do filho dela lá na Marília. É o que, sargento? É sargento? Na formação de sargento. Olha o orgulho da mãe. Em meio a tantas lutas, morando num lugar difícil, embora tempos atrás poderia crer que foi
um pouco melhor, né? As coisas hoje vêm só piorando. Mas imagina o orgulho da mãe ver lá o filho se formando. Imagina que alegria. Ao passo que outras mães se sentem tristes por ver os filhos se debandando para outros lugares, outros caminhos. Ela vai amar porque é mãe, mas vai se entristecer porque não foi esse o futuro que esse pai, que essa mãe desejou para o seu filho. Aí ela acaba não cortando do seu coração, mas cortando de muitas outras coisas que ela podia o quê? Fazer. Dia desse eu vi um vídeo da mãe lá do lado do filho, morto a tiro, se envolveu, mas ela falando, sincera, corajosa. Isso aí, ela está certa. As pessoas ali em volta gritando, ela começou a pregar. Vocês estão aí chorando por quê? Não, eu amava o meu filho, mas chorar por causa disso? Ele está aí assim, mas não foi a criação que eu dei para ele. Eu me esforcei para que ele fosse do bem. Se ele morreu dessa forma, se está aí, foi porque ele plantou para colher o que ele colheu. Tinha que ver a mãe falando mesmo. Eu procurei dar o melhor para ele. Eu procurei fazer o melhor para ele. Se ele procurou esse caminho, hoje ele só está colhendo aquilo que ele plantou. Por isso está aí. Então vocês, aí ela virou para as pessoas, que vocês abrem os olhos de vocês. Eu estou aqui para passar a mão, não é meu filho, sim. Amava meu filho, mas ele está morto aí agora com tiro, porque ele procurou isso, porque não foi a criação que eu dei. Olha só, a mãe falando. Triste por ela ser cristã e ver o filho agora morto, e com certeza a consequência que fez com que ele viesse morrer, ele foi para onde? Será que ele foi para o céu? O meio que ele vivia? A vida que ele vivia? Claro que não. E a mãe ali, ó, de repente alguns poderiam até criticar, mas ela estava certa. Vendo agora aquele filho sendo cortado, porque não deu frutos. É o que você tem que pensar. Todos estão ligados à videira. Estamos aí vivendo esse propósito. Desertos não duram para sempre. Mas como está a sua vida? Como você tem andado diante de Deus? O que você tem feito diante de Deus? Hoje o terceiro domingo, serão 7 domingos. Mas será que chegaremos até o 7º? Você pode morrer antes. Jesus pode voltar antes. Mas quais têm sido os seus frutos? Você nasceu ligado na videira, mas será que Deus não está lhe dando mais uma oportunidade para que você não seja cortado? Porque Ele está dizendo, todos estão ligados à videira, mas todo galho que não der fruto, que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então aquele que dá fruto, aquele que se arrepende das coisas erradas, da vida errada que ela estava praticando, então ele vai limpando. Limpando quer dizer o que? Ele vai cuidando. Aquele que tem procurado dar fruto, aquele que tem se arrependido das coisas erradas que tem praticado, Deus vai limpando. Isso quer dizer o que? Deus vai tirando os empecilhos para poder abençoar a sua vida. Deus, Ele vai limpando para que você possa alcançar e ver o desejo, os sonhos que existem dentro de você sendo realizado. É o que Ele está dizendo. Aí Ele vai dizer, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então nós somos limpos pela palavra. Por isso, João Batista repreendeu o povo, raça de víboras, raça de falsos, quem vos induziu fugir da ira vindoura?
produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Porque não tem como fugir disso. Não vai ter como fugir daquele dia. Se você não estiver ligado à videira dando frutos, porque, repito, se você está entendendo, todos estão ligados à videira, mas só vai permanecer aquele que tem dado ouvido à palavra de Deus, aquele que tem permanecido ligado a essa videira. É como a árvore. Quando nós arrancamos um galho de uma árvore e deixamos ela de lado, o que acaba acontecendo? Ela vai secando. Ela vai secando. E ela acaba morrendo. Então isso quer dizer o que? A pessoa sem Deus, mas não é só o fato de estar na igreja. Na igreja todo mundo pode estar, eu tenho que estar ligado à videira. Mas muitos não querem dar ouvidos à palavra, porque ele diz: vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Quem nos limpa, quem nos faz produzir esse fruto digno do arrependimento é a palavra. Quando nós deixamos a palavra entrar no nosso coração. É como, por isso que eu pedi para você deixar marcado aí em Mateus também. Vamos rapidinho lá em Mateus, capítulo 24, no versículo 34, quando diz assim, Mateus 24, versículo 34, em verdade vos digo, que não passará esta o quê? Geração, pode ter certeza que é a nossa, que é essa geração. Então ele está dizendo, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras. Jesus está dizendo em João que nós somos limpos pela palavra. Então ele diz, pode passar tudo, o que não passe é a palavra de Deus. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, nos dias o quê? Anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou aonde? Na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Os nossos dias, para aqueles que não estão ligados na videira dando fruto. Imagina no dia de Noé. Todos, era impossível das pessoas não verem Noé construindo aquela arca, pela dimensão, pelo tamanho. E com certeza Noé ia pelas cidades pregando, as pessoas ouviam falar a respeito da vinda do Senhor Jesus, ou da vinda do dilúvio. Porque Jesus está falando que vai ser igual os dias de hoje. Porque as pessoas só se deram conta do que estava acontecendo quando veio o dilúvio e a porta da arca, o quê? Se fechou. Quando a porta da arca se fechou, então aqueles que estavam ligados à videira, mas haviam sido cortados por causa da orgia, por causa da vida leviana que aquelas pessoas viviam, por causa de uma vida sem Deus, cortados da videira, quando eles despertaram para o que realmente estava acontecendo, porque até então ninguém acredita, a não ser Noé e a sua família.
Vai vir um dilúvio. Noé está maluco. Estou construindo esse barco aqui, essa água para poder salvar. Esse cara é maluco. Não, eu tenho que colocar aqui a minha família, os animais. Como que os animais vão entrar nessa arca? Quase 100 anos Noé ali pregando, falando a respeito do dilúvio, e as pessoas não lhe davam ouvido. Hoje está sendo a mesma coisa. Hoje está acontecendo a mesma coisa. As pessoas não querem dar ouvidos ao que está sendo pregado com respeito à vida do Senhor Jesus. Não estão acreditando. Será que naquele tempo só tinha Noé de crente? Né? Será que só Noé era convertido? Será que só Noé ouvia falar de Deus? Com certeza não. Mas as pessoas não deram importância. Hoje muitos não estão dando importância. Alguns que estão dentro da igreja, como aqueles que estão fora, não estão dando importância. As pessoas não estão se entregando a Jesus como deveriam. Elas querem estar na igreja vivendo uma vida da forma que ela quer. Ontem, na reunião de obreiros, eu comentava a respeito de um senhor que eu conversava num dia desse. Aí ele dizia assim, pastor, eu não sei ler, não sei escrever, mas Deus me dá letra, canções, eu canto. É mesmo, bacana. Eu até chamar ele para fazer uma dupla com o Fábio. Zé com fome de nutrido. Fazer uma dupla. Mas é com fome de nutrido, não, a barrigudinha. Aí ele falava assim mesmo. Eu já andei por várias igrejas. E às vezes eu chego e falo meu para o pastor, não volto mais aqui. Mas por quê? Eu chego na igreja, eu vou lá, sento lá, o pastor sabe que eu canto, estou ali, é o cantor, diz que ele é o cantor. Ele mesmo já disse que ele é o cantor. Ele se intitulou o cantor, eu sou o cantor. Aí eu chego na igreja, aí falo para o pastor que tem um cantor, a reunião acaba, ele não me dá oportunidade, não volto mais naquela igreja. Ele só vai na igreja, né, para buscar a quem? A Jesus. Ele vai na igreja em busca para aparecer. Quem tem que aparecer é Cristo. Mas ele quer aparecer. E se não der a ele a oportunidade, ele não volta mais. Ainda sai falando mal da igreja, do pastor, porque não deu a ele a oportunidade. É um ramo cortado da videira. Imagina, o ramo falasse agora para a mangueira, porque o ramo são os galhos. O videira, o videira, falar para o tronco, né? Eu não quero dar mais manga não, agora eu quero dar morango. Imagina, será que era assim? É assim que funciona? O galho vai virar para o tronco lá, vai dizer, não, agora eu quero dar melancia. Já pensou? Então você vê, é um ramo que não tem dado fruto, porque ele quer fazer. Hoje as pessoas se encontram assim, ela quer estar na igreja fazendo aquilo que ela quer fazer. Por isso temos visto um monte de bagunça, infelizmente. Porque você não tem que vir à igreja achando que você vai fazer o que você quer fazer. Você veio aqui para aprender a palavra e fazer aquilo que Deus quer que você faça. É isso. Imagina Jesus virando para o Senhor. O Senhor é Deus. No instalar do dedo, o Senhor pode mudar tudo isso. Eu tenho que ir lá embaixo. Já viu como o povo é rebelde? Já viu lá como o povo? Porque diante de tudo que Jesus fez, as pessoas ainda eram rebeldes. Eu tenho que ir lá sofrer por elas.
eu vou ser levado para uma cruz, vão me crucificar, eu vou levar chicotado, vão colocar uma coroa de espinho na minha cabeça, que isso? Mas ele, ali como agora os ramos, obedeceu ao Pai. E a ele hoje foi dado um nome acima de todos os nomes. Então a vinda de Jesus vai ser igual nos dias de Noé. Todos estão ligados à videira, mas nem todos querem dar ouvido à voz de Deus. Você vê uma coisa, né? Os animais foram mais obedientes a Deus do que as pessoas. Deus falou para os animais entrar na arca e eles fizeram o quê? Entraram sem questionar. A pessoa, ela quer questionar a Deus, ela quer ficar questionando. E por isso foram salvos Noé, a sua família e os animais, porque ouviram a voz de Deus. Você quer vencer o deserto, você quer conquistar a salvação, você tem que fazer o quê? Obedecer a palavra. Você tem que ouvir e obedecer. Porque quando acontecer, quando chegar o dia, acabou. Ah, mas eu sou amigo do pastor, não adianta. Ah, mas minha mãe era da igreja, minha mãe era obreira, era missionária, não vai adiantar não. Ah, mas olha, eu era muito... Eu tenho que estar ligado à videira. Você tem que estar ligado o quê? À videira. Você tem que estar ligado à videira. E quando você está ligado à videira, você ouve a voz de quem? De Deus. A pessoa, ela está pronta para ouvir a voz de Deus, para poder fazer aquilo que Deus quer que ela faça, para que ela possa conquistar a salvação. Não é da maneira que você quer. É como estamos aí, cada domingo que vem vai vir o pastor Francisco, cada domingo um pastor. E às vezes a pessoa acha que o pastor vai vir aqui pregar só para ela, bonitinha. Aí vai pregar só para ela. Não, eu tenho que ouvir. E não estou gostando do que esse pastor está pregando. Você tem que gostar de Jesus. E uma vez que você gosta de Jesus, a palavra que está sendo pregada vai entrar no seu coração. Ou se ela hoje não serve para você, pode ter certeza que amanhã vai servir. Amanhã vai servir. Ou de repente Deus está falando com alguém que precisava ouvir aquela palavra. E ver a pessoa quer questionar o que o pastor está pregando. O pastor vinha aqui pregar, fazer um culto para Deus, falar aquilo que Deus quer que ele fale, não é aquilo que te agrada. Quando você estiver no culto e a palavra não te agradar, é porque então você não está ligado à videira. Porque a palavra, ela dói, ela corta, ela mexe. Tem gente aí? Tem. Ela mexe. O banheiro é rápido. Sendo aquele banheiro transfóbico. Então a palavra é assim. Então vai chegar um momento que a porta da arca vai o quê? Vai fechar. E olha, esse dia está muito perto. Esse dia está muito perto. Não está longe não. Está perto. Agora você tem que estar ligado à videira. No versículo 4 ele vai dizer, do capítulo 15 de João, voltando para João: permanecei, o segredo é esse. Permanecer em, e eu permanecerei em. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, a vida é abençoada, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não somos nada. Você não pode brincar de ser crente, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o quê? O interior, o coração. O homem vê por fora, e às vezes por fora é bonito. Tem pessoas como esse que eu estou falando, louva que é uma maravilha. Por fora, as pessoas vendo ele cantar, caramba, canta muito bem, mas olha por dentro. Se o pastor não fizer o que ele quer que o pastor faça, para ele aquela igreja não serve. O pastor não chamar, não incluir ele nas oportunidades. Por isso nós vemos aí lugares que dá a oportunidade para todo mundo, e quando chega o momento da palavra, a oportunidade que é mais necessária, que é para Jesus, às vezes tem tempo controlado, e as pessoas ficam assim. Ela só vai para a igreja se der oportunidade. Será que ela está dando a oportunidade de Jesus entrar no coração dela? Será que você tem dado a oportunidade de Jesus entrar na sua vida? Todos estão ligados ao ramo. O que der fruto, ele limpa, ele cuida, mas o que não der fruto, ele corta. Jesus conhece o coração de todos nós. A sua vida tem que estar nas mãos de Deus. Jesus está falando, Jesus está alertando. Até quando você vai viver uma vida longe de Deus? Até quando? O que você está esperando para poder se entregar, se batizar, se você ainda não é batizado? Porque não pense você que se não se batizar você vai para o céu. Mas eu tenho tanto tempo de igreja. É que nem a parábola das 10 virgens. As 10 virgens bateu na porta, abre-nos a porta, mas quem é você? Não, eu estava com as outras aí, ó. Não, apartai de mim, que eu não vos conheço. Aí você vai ficar para trás. Aí depois, porque primeiro vai vir um arrebatamento, você vai ver a igreja sendo arrebatada e você ficando para trás. Aí você vai dizer assim, bem que o pastor falou. Eu resisti em abandonar as coisas erradas para poder me batizar, me entregar. Agora eu fiquei. Aí você vai virar para Jesus, mas eu era dizimista, eu era ofertante, mas eu estava na igreja quase todo dia. Eu ia falar, apartai de mim, porque eu não te conheço. Porque é um ramo cortado da videira. Então analise isso. Pense direitinho nisso. Ah, Senhor, mas eu te servia, eu ia para a igreja, participava da Santa Ceia. E você se entregou? Você se batizou? Não, mas as outras coisas eu fazia. Então, você não se entregou a mim 100%. A entrega a Deus é 100%. Eu me entrego totalmente, então você vai ser abençoado. Coisas vão acontecer na sua vida. Eu já cansei de falar aqui uma coisa muito séria. O diabo não está preocupado se você vai prosperar, não. Não. Deus vai te prosperar, ele não está preocupado com isso, não. O diabo não está preocupado se você vai ter saúde, não. Não está preocupado, não. O diabo está preocupado, não, se você tem uma família abençoada. Está não. O diabo só está preocupado com uma coisa. Uma única coisa. Que coisa é essa? A única coisa que o diabo não quer que você alcance, ele vai deixar você prosperar, vai deixar você ter saúde, vai deixar você ter uma família abençoada. A única coisa que o diabo não quer que você conquiste a sua salvação. Porque ele está num lugar de tormento, e quantos ele puder levar com ele, ele vai querer levar. Porque para ele não tem mais jeito.
Então o diabo só está preocupado com a sua salvação. Você vai ter saúde, vai ter prosperidade, uma família abençoada. Olha, mas de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A salvação. De que adianta? Conquistou tudo, mas perdeu a salvação. Só está preocupado com isso. Só com isso. Então se agarre à videira, mas produza frutos dignos do arrependimento. Que para muitos é história de pastor. Eu vou para a igreja para ouvir isso, como falavam nos dias de Noé. A maioria não quiseram dar ouvido, só acreditaram quando veio a chuva, começou a encher e a arca foi fechada. Aí ninguém mais pôde entrar. Aí quando acontecer, você vai entender bem que aquele pastor lá falava, bem que o meu pastor falava. Eu não quis dar ouvido, eu não acreditei, eu não me entreguei, eu não abandonei as coisas erradas, eu não me batizei nas águas. Olha, eu não acreditei. Aí vai ser tarde demais. Porque sem o Espírito Santo, sem a palavra, vai ser difícil a pessoa buscar. Se hoje é como Abraão, como o Senhor falou para o rico, se eles não ouvem quem está vivo, quanto mais quem morreu. Então, depois que acontecer, dar ouvidos, sem a pessoa ter o entendimento da palavra, vai ser difícil. Sem ter um momento como esse, de você poder entrar numa igreja para buscar a Deus, ele não vai ter mais isso não. Não está longe disso acontecer. Não vai ter mais isso não, de você sentar, ouvir um pastor pregando, estar dentro da igreja. Não vai ter mais isso não. A palavra não poderá mais ser pregada. E agora? E agora? Se agora você não dá ouvidos, quando acontecer o arrebatamento, vai ser pior ainda. Então, todo está ligado à videira. Agora depende de cada um de nós querer permanecer, porque ele disse permanecer em mim. Se você permanece na videira, então a videira permanece em você e você dá fruto. Então analise a sua vida. Eu quero que esse deserto passe. Vai passar. Mas na vida daquele que entregou, que a sua vida realmente está nas mãos de Deus. Desertos não duram para sempre, mas na vida daqueles que estão ligados à videira. Analise a sua vida, veja se você está ligado à videira ou não. Aproveite mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui diante da Santa Ceia do Senhor para entregar a sua vida. Se você não entregou, entregue. Mas entregue de todo o coração. Não é como aquele povo que ia lá se batizar a ponto de João Batista repreender, dizendo: raça de víboras, seus falsos, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? As coisas que têm acontecido ainda não é nada diante do que está por acontecer. Muitas coisas temos visto, mas ainda não é nada diante do que vai acontecer, principalmente depois do arrebatamento da igreja, que está pertíssimo de acontecer. Está muito perto. Está longe não. Está muito perto de acontecer. Então, arrepende-se enquanto há oportunidade.